Glória a Deus. É muita bênção. Quem está feliz dá um amém aí. Estamos tendo cultos maravilhosos. Eu estava lá em Nova York esse final de semana, e segunda e terça assisti o culto de domingo. Lá são 2 horas a menos do que aqui. E aí eu pude assistir, acompanhei a pregação, foi uma grande bênção, né? Mas é muito diferente do que está aqui, né, pastor? Você fica com vontade de estar aqui. E também para quem tem experiência de edificação, porque quando você sai de um restaurante, que você comeu bem mesmo, não só substancialmente, mas você teve prazer naquela comida, que você fala assim, eu não quero nem pedir a sobremesa, porque eu não quero sair com aquele gosto. Já aconteceu isso com você? Ou você comeu a sobremesa, e aí fala assim, vamos tomar um café, você fala assim, nem me fala isso. E a gente fica, quando a gente está no culto, é um sentimento de estar completo. Então, é bastante diferente, mas uma coisa é certa, dá para sentir, dá para ser ensinado, dá para crescer. Por isso que tem muita gente acompanhando. Tem muita gente acompanhando e às vezes a coisa, ela precisa... Existe um tempo, né, que a gente dá para um certo padrão que você coloca. Você coloca uma estratégia, uma liturgia, uma maneira de fazer, e aí de repente você acha que não está dando certo, você vai lá e muda. E aí você acha que não está dando certo, você vai lá e muda. E a gente vem trabalhando bastante tempo assim, né? Quando eu falo a gente, através do pastor direcionando. E aí tem bastante gente assistindo, muita gente. É sinal de que esse povo está sendo edificado. Mas eu faço convite para todo mundo que estiver assistindo, que tiver vontade de vir ao culto, conhecer, estar aqui com a gente. É ou não é, irmãos? Vem num culto de quinta-feira, a gente se esforça para vir, porque a gente sente que faz a diferença. Às vezes na sexta-feira é o dia D, né, que a gente fala. Às vezes é a sexta que é o dia D, e se você chega na sexta, você está, sabe, parecendo aquele cara que não quer. Eu já tive cliente que já me deu negócio, porque ele percebeu que eu era o que mais queria. Era a empresa que se mostrava que mais estava querendo, tinha vontade de estar no negócio. E é importante que você esteja em alta performance todos os dias da sua vida, em cada momento, independente da circunstância, sendo pai, esposo, funcionário, líder, até na responsabilidade sua de trazer entretenimento e descanso para a sua família, que você possa viver com excelência todos esses momentos, incansavelmente. A gente está entrando na imersão e eu estou me preparando, e eu sempre busco coisas novas, e eu estava me alimentando essa semana, e muito fantástico, porque a gente pode morrer na carne, né? Mas enquanto a gente tiver vida, se você tiver a característica de ser incansável, se você tiver essa característica de incansável significa, quando você não conseguir atingir aquilo que você quer, você não vai se sentir cansado e desistir. Como você é um incansável, as pessoas vão olhar para você, a hora que sabe quando você está aquele lutador que foi massacrado, batido, e fala assim, agora ele não aguenta levantar. Com esse golpe, ele não vai levantar. E aí lembra do Rocky Balboa? Rocky Balboa era o... A gente não vive uma ficção, né? Mas
a emoção de você, aquilo te faz você entrar na história como se ela fosse verdadeira. Irmãos, quando aquele versículo que diz que as testemunhas estão observando, como se estivesse num estádio, e a gente estivesse entrando na arena, em cada situação da nossa vida, e essas situações acontecem, esses reveses, esses problemas, essas dificuldades, e parece que a gente perde posição, parece que a gente vai perder a luta, vai se cansar, e quando a gente reage, eu vou dizer para você, quando você dá esse passo de reação, não pense que você está dando esse passo de reação sozinho, não, você está puxando uma força, você está puxando uma força com você, quando você tem essa característica de ser incansável, uma mãe incansável, que não desiste da sua filha, não desiste do teu filho, por mais que a circunstância mostre que parece que está piorando, mas você não se entrega, porque a sua característica, parece assim um instinto natural do ser mãe, ela é incansável no sentido de ter fé que a situação vai mudar. Então não desista, não pare, não deixa nada te fazer com que você se dobre, e se às vezes você se dobrar e você tiver o teu momento, que esse momento seja o mais curto possível, que você na tua condição de se reerguer, possa se reerguer mais rápido, porque esse se dobrar, esse se cansar, às vezes todos nós precisamos dos nossos momentos, de caverna, de voarmos como a águia e subirmos lá no mais alto, e no mais alto trocar nossas penas, o bico, revigorar, trocar, renovar as nossas forças, mas que possa ser num período natural do ser humano, e não possa levar um tempo maior, e essa consequência de você não conseguir se reerguer, possa trazer resultados, situações, quando você tem um derrame, e você fica com sequela, que essa situação que de repente você está passando, não te deixe sequelas, nem em você, nem na sua família, e para os homens que estão aqui também, nem em você, nem nos teus negócios. Nós não somos algo limitado, ou sem força, ou que se cansa, ou que feitos para ficar prostrado durante muito tempo. Porque se nós pegarmos os paralelos na Bíblia, são N os paralelos que vão nos mostrar que todos os homens de Deus, que foram homens sérios, que foram homens de intimidade com Deus, que foram homens de poder, que Deus usou grandiosamente, tiveram o seu tempo, mas esses homens aí, eles sabiam que eles não deveriam, e não foram feitos, e no natural, mesmo a gente passando pelas dificuldades da vida, mesmo o natural da dificuldade, que é sofrer uma consequência natural, que eles não ficassem prostrados no problema durante muito tempo. Então nós temos que nos conscientizar disso, e ver quanto tempo nós estamos deitados numa cama, quanto tempo nós estamos prostrados, tentando encontrar uma atitude, mas não conseguindo. Tem hora que você precisa parar, e você precisa apertar o reset, e toda aquela memória, sabe quando você deixa o computador aberto por muito tempo, ou você deixa os vários aplicativos do seu celular aberto por muito tempo, e você vai usando várias coisas, e isso tudo aqui, como dentro de nós, ele tem um funcionamento sistêmico, que ele divide energia em várias funções que nós estamos trabalhando, assim como o celular ou o computador divide energia
para se preocupar com uma coisa, com outra, que às vezes vai ter um momento que se você só pegar seu computador e colocar ele para dormir, porque a gente põe para dormir e desliga para depois ligar rápido, né, para não perder tempo, e às vezes você não desliga o computador. Tem um processo lá dentro que ele fica aberto por muito tempo, ele usa memória daqui, memória dali, ele meio que, ele vai fazer com que aquilo funcione de alguma forma, mas de certa forma está trazendo consequências ruins. E esse funcionamento, bom funcionamento da ferramenta, uma hora a gente precisa desligar, uma hora a gente precisa parar, a gente precisa dormir 10 horas, uma hora a gente precisa sentar na varanda e olhar para o céu, não fazer nada, e zerar lá o que precisa ser zerado. Mas por que eu estou falando isso? Não está nem na pregação. Mas a pregação é rápida hoje. Mas por que eu estou falando isso? Sabe por quê? Porque às vezes tem coisas que você não vai conseguir recuperar. Eu fiz isso com o meu computador. E eu estava lá nos Estados Unidos, minha bateria arriou, e eu mandei e-mail para o pessoal do Brasil para comprar uma bateria, que eu não tenho como ficar sem a bateria do meu computador, porque eu não estou com tomada toda hora, eu abro ele aonde quer que eu esteja. E sem bateria, ele abre, dura 5, 10 minutos e fecha. E eu entrei nesse desespero, e às vezes você vai ter que trocar a bateria, sabe que agora eu vou ter que parar o computador, vai ter que ficar lá para o cara fazer a manutenção, trocar. É uma bateria, ainda é rápido, mas se fosse alguma coisa mais séria. Não é só o trabalho, mas as preocupações, a ansiedade, lançai sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Se Ele tem cuidado, meu irmão, esse problema que você está passando, que você está tentando encontrar a solução, e você não está encontrando a solução, eu vou dizer, né, pastor? Eu vou dizer, Ele tem cuidado de nós, então estamos na mão dEle. Às vezes, sabe que você vai ter que arrumar? Uma saída, para que esse problema não tire tua paz. Você não conseguiu resolver o problema, mas se a gente tomar uma Novalgina, agora tem a de 1 grama, antes tinha de 500 miligramas, você toma de 1 grama, passa a dor. Às vezes não resolvemos o problema, mas eu vou dizer, nós precisamos resolver o problema? Precisamos. É melhor, mas às vezes não dá, concorda ou não? Quem concorda? E o que a gente faz? Toma uma Novalgina, o que a Novalgina faz? Meu Deus do céu, ela faz você levantar, faz você ir trabalhar, faz você voltar, faz você entrar numa piscina, faz você se divertir, faz você rir. Você fala, nossa, passou minha dor. Então se o problema não está sendo resolvido, essa Novalgina de Deus tem sido dada para nós, Ele tem cuidado de nós, então vamos nos agarrar nessa palavra, e falar assim, eu entrei no lugar certo, vou receber essa palavra, vou sair daqui na bênção. Respira fundo aí, mais uma vez, não, solta os braços, tem gente com o braço cruzado ali, ó. Solta o braço. Está escuro, mas eu vou falar, dá para ver. Não, aí, respira agora, respira. Irmãos, não vai chegar ao banco, não vai vir com um revólver na sua cabeça para te levar preso, não deu para pagar? Nossa, você vai buscar pagar? Uma hora você vai resolver. Vamos começar. Quando você quer construir uma casa, você começa pelo telhado? Começa pelo telhado? Não começa. Você começa por onde? Pelo alicerce. Vamos começar pelo alicerce? Quem está afim de começar pelo alicerce aí, dá um glória a Deus. Amém? Vamos tirar as rupturas do nosso alicerce. Porque por mais que o telhado possa voar, a gente põe ele de novo, né? Por mais que possa quebrar um vidro, uma janela, a gente arruma, mas o nosso alicerce não pode ser abalado, porque uma vez abalado, o risco da nossa casa vir ao chão é grande. Então vamos começar pelo alicerce.
Um dia Jesus disse para Pedro, fez um trocadilho: Pedro, sobre essa pedra construirei a minha igreja. Eu estou dizendo, irmãos, sobre essa pedra aí, cada um de nós pode ser uma pedrinha, uma pedrona. Sobre isso daí é o que Deus tem para construir o nosso 2020. É sobre essa pedra. E o que você quer falar, pastor? Eu quero falar que no alicerce, nós vamos reformar o nosso alicerce, e reformando esse alicerce, Ele espera que a gente passe para o próximo nível. Quem quer passar para o próximo nível aí, dá uma glória a Deus. Mas passar para o próximo nível com Deus, às vezes não é fácil. Por que não é fácil? Porque quando você está num propósito que não é seu, é de alguém, você tem que trabalhar para alguém, fazer para alguém. Você vai ter que de repente entender, para poder agradar e completar a missão ou o propósito daquele alguém. Você vai ter que conhecer os gostos dessa pessoa, você vai ter que conhecer as vontades dessa pessoa, você vai ter que conhecer o que ela busca, qual que é a missão, qual que é o propósito, qual que é a cor que eu vou pintar, qual que é o acabamento que eu vou dar, aonde ele quer chegar. Às vezes você vai fazer uma parede e passar um grafiato na parede, ou você vai pôr um papel de parede, mas você não está pensando no papel de parede ou no grafiato. Na verdade, você já tem um quadro. Você já tem um quadro pintado. Você já tem uma moldura, e você está adaptando aquilo que vem antes para o que vem depois. E entender o processo do antes, de alguém pediu antes, de repente algo que você olha e fala assim, acho que não tem muito a ver, acho que não é assim, pode não ser assim. Se você não conhecer a ideia e o propósito final, de repente a maneira que você estiver criticando ou olhando aquilo de uma forma não estar fazendo muito sentido ao que você vê. Quem está comigo, dá um glória a Deus aí. Quando você olha e você pode dizer que não está fazendo muito sentido, o ideal é conhecer o próximo passo e o que está se buscando num futuro para ser colocado naquele lugar. Mas às vezes, quando você está trabalhando com alguém, às vezes existe uma transparência de ser dito ou passado para você aquilo que se quer no final, ou às vezes não. E o às vezes não, ele traz um processo que se chama obediência. Cumprimento da tua função. E o nome da pregação é: quando a obediência encontra a oportunidade. E vice-versa. Certo, Márcio? Quando a obediência encontra a oportunidade e vice-versa. Porque quando a oportunidade também encontrar a obediência, você vai ver que existe algo que acontece extraordinário. Vamos para a bênção então, Atos 10. Rapidinho. Atos 10. E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte, chamada Italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Olha aqui para mim. Cornélio era um cara piedoso, temente a Deus, orava, e ele fazia algo que é espetacular, que hoje eu acho que também é uma das coisas que eu pudesse colocar na lista de diferencial, é o quão contínuo você é na sua excelência. O cara vai olhar e falar assim, não estou entendendo a tua pergunta.
o quão contínuo você é na excelência do teu dom. Porque nós somos altos e baixos. E o quanto mais contínuo você for na excelência daquilo que for te dado, importa. Importa. Por quê? Porque você maximiza o resultado. Continuidade. O ser incansável faz parte. E Cornélio, ele está numa cidade que é Cesareia, uma cidade que, por exemplo, os judeus odiavam, porque é uma cidade dos romanos. Os romanos tinham os judeus como escravos praticamente, vamos dizer, subjugados, estavam ali privados de uma situação. Então, quando você olhava para Cesareia, era uma cidade que lá estavam os caras que são o motivo do seu sofrimento. E existia um cara que era um centurião, que é esse Cornélio aí, que vivia lá, e ele tinha essa característica, era temente a Deus. Não sei se existia uma sinagoga lá, eu não sei se ele era romano, mas eu não sei se existia uma sinagoga, eu não sei, ele era temente a Deus, não dá para saber exatamente como que é esse temer a Deus, o processo do temer a Deus, mas é muito interessante, porque, olha isso, ele tem uma característica de Daniel, ele era contínuo nas orações. E quando você tem características de homens diferenciados, você se torna diferenciado. Quando você se espelha em homens diferenciados, você vai se tornando homem diferenciado. Quase a hora 9 do dia, que era às 3 da tarde, pastor, às 3 da tarde, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. E ele, fixando os olhos e muito atemorizado, disse: que é, Senhor? E disse-lhe: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Escuta, irmãos, pode tirar. Quantas pessoas nesse momento estão orando com necessidades? Quantas pessoas que estão morando no lugar em que tem nos feito sofrer e que de certa maneira precisam de ajuda e precisam que nós alcancemos. Essa indagação aí, esse pensar no lugar que tem me feito sofrer, alguém pode estar orando, precisando de mim. E que algo lá nesse lugar, onde tem me feito sofrer, e que estão precisando de mim, existe pessoas que de repente estão temendo a Deus, e existe pessoas às vezes que estão intercedendo a Deus, e existe também que Deus está ouvindo, e existe também que Deus está preocupado, e existe atitudes lá de algumas pessoas que vão tocar o coração de Deus para o intermédio. Eu vou dizer, irmãos, existe muita coisa para a gente fazer, e nós vamos ter que quebrar nossos paradigmas, que é o quê? O que quer traduzir isso daí? Nós vamos ter que quebrar os conceitos e a maneira em que nós fomos programados. Nós fomos programados de uma forma. Nós comemos arroz e feijão porque nossos pais comem arroz e feijão. A gente gosta de bife e de batata frita porque nossos pais nos ensinaram a comer bife e batata frita. Nós vestimos de forma a respeitar a cultura que nós somos ensinados. Tudo nós somos feitos dentro de um ambiente em que nós fomos condicionados, e eu também. Mas quando Deus tem um projeto, tem uma missão, tem um propósito, quando Deus tem algo a ser feito, fala assim: Deus tem algo
a ser feito pela minha vida. Vamos acordar hoje. Hoje nós vamos acordar totalmente. Olha que coisa maravilhosa, porque se você for ler esse texto rapidamente, você vai achar que você está num outro dia, numa outra situação. Este, fixando os olhos nele, muito atemorizado, que é o Senhor, olha lá. As tuas orações, as suas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope, a mandar chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Vai anotando, que a missão é clara. Este está com um certo Simão, mas peraí, um Simão que tem o sobrenome Pedro, que está com outro Simão, meu pai. O Simão curtidor, que tem a sua casa junto do mar. Ele te dirá o que deves fazer. E retirando-se o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus criados, e a um piedoso soldado dos que estavam ao seu serviço, e havendo-lhes contado tudo, os enviou a Jope. E no dia seguinte eu fui lá, né, nós fomos lá, acho que em Jope, né, nós fomos em Cesareia e fomos em Jope, que é lá em Tel Aviv, numa outra viagem, Eu fui já algumas vezes, porque a empresa é ali em Tel Aviv, é perto, você vai ali em Jope, que é o porto onde a nação de Israel, quando voltou para Israel, voltou por ali. Enviou a Jope, demorou a viagem essa noite toda. No dia seguinte, indo eles seu caminho, e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar quase a hora sexta, meio-dia. Aí eu convivo com judeus há 20 anos. Eu já peguei avião de manhã e já peguei avião no final do dia. Eles oram antes do sol nascer e antes do sol se pôr. E Pedro subiu, creio eu, para fazer uma oração extra. Ele subiu ao meio-dia. Porque essa continuidade, esse ser incansável, esse ser imparável, esse ser imutável, no sentido personalidade, faz com que você se diferencie e comece a perceber que algumas atitudes vão fazer a diferença na nossa vida. Pedro subiu para orar no terraço, quase a hora sexta, e tendo fome, quis comer, e enquanto lhe preparavam, sobreveio um arrebatamento de sentidos, e viu o céu aberto, e que descia um vaso, como se fosse um grande lençol, atado pelas 4 pontas, vindo para a terra, no qual havia de todos os animais quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: de modo nenhum, Senhor. Pode olhar para mim. Quantas vezes na nossa semana, nos nossos dias, e nos nossos meses, ou no nosso ano, ou na nossa vida, ou na nossa história, seja ela muito para trás, ou seja ela uma história recente, nós estamos te dizendo: não, Senhor. Porque simplesmente nós somos educados e ensinados numa cultura, numa religião, numa maneira de se viver, de uma forma de se viver, em que nós estamos condicionados e criamos a nossa teoria e a nossa fórmula de como ser cristão e dar certo. E nós fazemos que isso porque você tem uma promessa, você recebeu uma promessa. E quantas pessoas falam: eu recebi a minha promessa e vai ser desse jeito, porque Jesus tinha falado o que para ele? Sobre essa pedra construirei a minha igreja. E Pedro se achou tal, porque falou assim: cara, sou eu. E isso é um grande descuido, sabe? Porque às vezes você está
dando certo, e as coisas estão vindo dando certo, mas uma hora, algo pode estar sendo requerido de nós, e que nós não estamos nos comportando da maneira daquilo que está sendo requerido por Deus. Irmãos, não estou falando de igreja não, estou falando de pastor não estou falando de vocês em relação à igreja, ou de nós em relação aos procedimentos desse templo, não. Estou falando de nós em relação àquilo que Deus quer de nós. Aquilo que Deus quer no nosso dia a dia. Hoje eu estava em casa, e aí eu estava almoçando, e aí a gente fez umas mudanças lá, e eu olhei a cortina, eu falei, nós vamos ter que trocar aquela cortina. A Rê falou, vamos trocar aquela cortina, amor, tal, porque aquilo ali não está dando muito certo. Aí eu peguei e falei para ela, vamos chamar aquele que fez essa cortina aqui, porque eu estou sentindo vontade, nós precisamos pregar para ele. É meio louco, mas eu fui tocado no coração, e eu falei isso em casa hoje, aí eu até falei, sei lá, senti isso daí, vamos chamar ele lá, um rapaz bom, fuma muito, tudo, sei lá, tem às vezes grandes problemas, a gente não sabe, mas estou dando um exemplo simples, porque está condicionado ao meu acesso a esse cara. Você não vai, você mora em Sorocaba, você vai fazer cortina com um cara lá de Barueri, de Alphaville, não vai, não é você que vai pregar para ele, não é você que vai ter a responsabilidade de pregar para ele. Talvez eu até tive a oportunidade de pregar para ele e não preguei. Mas amém, mindset de crescimento. O que é? Tirar daquilo que aconteceu, não um motivo para eu aqueles caras que batem lá na autoflagelação do que aconteceu no meu passado, não, agora eu vou mudar, vou fazer uma nova história. Então, o que Deus está querendo que nós mudemos em nós, em forma de que, desde o nosso alicerce, seja renovado de uma tal maneira, e isso tem que ser batido por você mesmo, você tem que se indagar, você tem que se questionar, você tem que buscar aquilo que Deus quer de você, para que você possa fazer. O ponto é que Pedro era um cara que ouvia anjo falar, Pedro era um cara que orava a oração extra, Pedro era um cara que já tinha feito uma pregação e 3.000 almas já tinham se convertido. Eu já fiz pregação e não foram 3.000 almas que se converteram. Mas eu estou dizendo, olha o nível de Pedro, mas ainda Jesus estava querendo mais, e ele estava trabalhando para que Pedro mudasse nos alicerces dele, para que algo maior pudesse ser feito. Enquanto um cara estava lá em Cesareia, no lugar da dor dos judeus, na administração da dor dos judeus, e Jesus estava precisando de Pedro para ir para lá. E em nome do Senhor Jesus Cristo, que a pregação é essa daí, que a gente possa mudar o nosso ser, mudar o nosso exterior, mudar os nossos fundamentos, mudar, estar aberto a crescer, estar aberto a ouvir, estar aberto a fazer algo daquilo que nós somos ensinados, estar pronto para que Deus possa usar a nossa vida como Ele quiser, e não da maneira que a gente quer. E quantas vezes nós estamos dizendo, de modo nenhum, Senhor, isso eu não vou fazer, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. Ainda caracteriza e coloca adjetivos pessoais com motivos preconceituosos, com um certo preconceito embutido de tudo aquilo que está dentro da gente e que tem condicionado nossa maneira de ser. Chegou a hora da gente mudar, meus irmãos. Chegou a hora da gente ir para o próximo nível. Eu vou dizer para você o que Deus tem colocado no meu coração, que Ele não vai esperar, não tem como esperar, nós temos que fazer, nós temos que ir.
Chegou o nosso momento de subir a nossa construção. Chegou o momento de nós irmos para o próximo nível, e não depende de Deus, depende de nós. Vai depender de cada um de nós. E segunda vez lhes disse a vós: não faças do comum ao que Deus purificou. Olha como que é. Deus, Ele já renovou aquele processo, e a pessoa ficou presa no procedimento e não no que se quer do resultado. Não, o procedimento é esse, você tem que ir lá, pegar um crachá. E passei por uma situação totalmente burocrática. Não, o senhor tem que pagar o boleto e esperar o boleto cair, e aí quando for compensado o boleto, e aí nós iremos avisar lá a empresa, e quando for avisar a empresa, então isso toma tempo, porque... Aí eu falei assim, mas espera aí, me desculpa, nós estamos no século 21, na era da tecnologia, você está me dizendo que precisa esperar 3 dias para compensar o boleto, para você avisar, e aí eu vou receber outro boleto, aí vou pagar outro boleto, aí vai ter que esperar para... Falei, não, então as pessoas estão presas no processo, irmãos. Eu vou dizer para você, eu comprei um negócio nos Estados Unidos, que eu estava lá, eu comprei às 4 da tarde pela internet, o negócio, bateu lá o pedido, a pessoa me ligou, a pessoa falou assim, não, a nossa central de entrega vai processar o pedido, já durante a noite mesmo eles vão processar, vou pedir para o FedEx passar aqui, 3 horas da manhã, amanhã às 10 da manhã vai estar aí na tua empresa, porque eu paguei um valor a mais e pedi para entregar às 10 da manhã na empresa, eu comprei 4 da tarde um dia, ia sair de outro estado dos Estados Unidos, e ia chegar às 10 da manhã, mas nós vamos nos conformar, aqui em Sorocaba a gente vai sair, às vezes, não estou criticando a cidade nem ninguém, porque eu sou mais sorocabano aqui, de repente, que muita gente. Mas às vezes a gente sai daqui 11 horas, vai procurar um restaurante e não tem. E aí nós estamos reclamando, de repente, que não existe oportunidades. Às vezes a oportunidade é você montar um restaurante madrugadão. Ou madrugadão. Coxinha da Real, desculpa, é muito boa, mas a gente não aguenta mais comer todo dia, ou McDonald's. A oportunidade, então, o que está acontecendo com a gente agora, nós vamos ter que enxergar isso daí. Nós vamos ter que enxergar que o resultado que se precisa lá, o processo que está sendo feito, precisa ser renovado. Deus está fazendo assim, ó. Apaga isso aí, Pedro. Eu já renovei tudo, cara. Tem mais sábado, não tem mais lei, não tem mais só o que está escrito, agora a lei está no teu coração, o Espírito Santo está aí. Eu já purifiquei, agora tudo te é lícito, mas nem tudo convém. Seja inteligente, que agora o meu espírito, uma parte dele, está dentro de você. Irmãos, Deus está dando uma nova visão, nós somos um pedaço de Deus aqui na terra. E isso vai ter que ser renovado na nossa vida. Mas eu vou acelerar. E descendo Pedro, para junto dos varões que lhes foram enviados por Cornélio, disse: sou eu a quem procurais? Qual é a causa por que estás aqui? O Espírito Santo pediu para que ele descesse, né? Está escrito aí antes, eu pulei. Ele desceu e disse assim: sou eu a quem procurais. Será que vocês vão ter hoje a vontade ou o desejo? Será que vai existir essa mudança? Porque o interessante é que Pedro estava no andar de cima. E às vezes, para que a gente possa mudar o andar de baixo para atingir aquilo que Deus quer, nós, ao invés de queremos subir, nós temos que descer. Nós temos que sair do andar de cima, do nosso patamar de cima, do nosso querer de cima, do nosso olhar por cima, e nós temos que descer. E nesse sinal que nós temos que descer já sabendo qual é o propósito que Deus quer. E nesse propósito que Deus quer, você tem que levantar a sua voz e dizer
para aquilo que te espera lá fora, assim, sou eu a quem procurais. Amém? Fica de pé. Eu quero que você diga assim: eu sou o cara que você procura. Aí, existe um problema do outro lado, existe uma situação do outro lado, existe uma agonia, existe uma dor, existe um projeto de Deus a ser resolvido. E o que eu vou ter que ter? Eu vou ter que ter a mente aberta, a cabeça aberta, para quê? Para poder me tratar internamente, a fim de não olhar para aquilo que Deus quer que eu coma, e eu estar dizendo não para Deus. Deus preparou meu prato, Deus cozinhou o prato, temperou o prato, ou não? Ou Ele não mandou os anjos para Cornélio? Ele não mandou os anjos para Cornélio? Verdade. Aí, está cuidando de mim aqui. Está cuidando de mim, meu pai. Deus buscou Cornélio, como se ele tivesse buscado uma... Eu sei, talvez você já tenha buscado uma fruta Deus buscou Cornélio. Acho que buscar, a especialidade de Jesus é buscar. Buscou, falou. Você pregou sobre os que são procurados e os que procuram. Ele é especialista nos dois, né? Trouxe, gastou a energia, colocou os céus naquele propósito. Ou seja, teve custo. Não acho que anjo trabalha de graça, não. Mandou, o Cornélio teve o custo, mandou os oficiais. Enquanto os oficiais estavam indo e estavam para chegar, Pedro sentiu uma vontade de fazer uma oração extra, né? De comer. A visão foi de comida. Ele teve a visão foi de comida, sim, os répteis e tal. Mas ele, olha, aparece que a coincidência, irmãos, talvez você tenha sentido vontade de orar. Talvez você tenha sentido vontade de, você tenha ouvido a voz de Deus, mas eu vou dizer uma coisa para você. Até aí as coisas não aconteceram ainda. É necessário que você saia da onde você está. É difícil, não vou dizer que é fácil, mas Deus chama quem é capaz de cumprir. Repete aí: eu sou capaz de cumprir. E faz o quê? Manda ele para lá, ele chega lá. Antes ele chega ali e fala, né? Eu sou a quem procurais, já sabendo o que está acontecendo. Quando você sai da tua visão e entra para a visão de Deus, você passa a não ouvir a sua voz, você passa a ouvir a voz de Deus. E não, quando você mostra para Deus que houve uma transformação dentro de você, você não mostra só que você ouviu a voz de Deus, mas que houve um processo dentro de você que te mudou e fez com que você fizesse. E esse fazer com que você fizesse e se apresentar dá início a uma obra maravilhosa que era a pregação para os gentios. Verdade. Que embora levanta-se Paulo, mas Pedro já estava pregando para Cornélio. No dia seguinte foi Pedro com ele, foram eles alguns irmãos de Jope. E no dia imediato chegaram a Cesareia, e Cornélio os estava esperando, tendo já convidado seus parentes e amigos mais íntimos. E aconteceu que, entrando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo, e prostrando-se aos seus pés, o adorou. E Pedro já levantou e falou assim: viu? Levanta aí. E falando com ele, entrou e achou muito de ali, haviam juntado, disse-lhe:
Vós bem sabeis que não é lícito a um varão judeu ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiros. Porque o lance é você obedecer, mesmo que você não entendeu ainda qual o quadro que vai na parede. Talvez um dia você possa entender, mas também se você não entender, você não vai ser usado na totalidade, vai ser chamado outro para ser usado. E esse é o grande lance, embora Pedro tenha inicializado o processo. Ele inicia o processo, mas depois o processo é continuado por outro, porque ainda aquele lance perturba ele. Putz, eu não quero viver isso. Ele chegou na frente dos caras e falou assim: meu, eu estou aqui obrigado, não vim porque eu quis não. É mais ou menos isso que ele falou. Entendeu? Eu estou aqui, vou pregar para vocês, mas assim, não queria estar não. E os caras se ajuntaram, ficaram, pelo que sendo chamado, vim sem contradizer. Pergunto, pois, por que razão me mandaste chamar? Diz Cornélio, há 4 dias estava eu em jejum. Talvez nessa noite você é Pedro ou você é Cornélio. Às vezes você está buscando, jejuando e parece que a situação não vem. Mas eu vou dizer, eu não estou ouvindo a tua oração, nem o pastor, nem nós aqui. Mas existe um que escuta as suas orações antes de elas chegarem à sua boca. E eis que diante de mim se apresentou um varão com vestes resplandecentes. Cornélio, a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas estão na memória. E aí ele conta, diz para chamar Simão. E Simão prega. E o Espírito Santo cai. E dizendo Pedro ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quanto tinham vindo com Pedro, maravilharam-se do que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. E eles estavam falando em línguas. Uma coisa que eu desejo na minha vida, e eu anotei ali, busquei agora só para falar nesse final, que eu já fiz algumas comparações, e a gente tem o GPS no nosso carro, e a gente usa o Waze, e o Waze vai indicando para a gente o caminho, que, ali se você apertar a partezinha de cima, ele te dá todos os detalhes do caminho, onde entrar, para a direita ou para a esquerda, e você sabe previamente aonde que você pode virar, onde você vai virar, qual rua você vai usar. E aí você vai, aperta lá embaixo, rotas. E aí você conhece outras rotas. Às vezes a rota, sempre a rota alternativa te leva um pouquinho por outro caminho, você chega um pouquinho mais tarde. E você vai conhecendo aquilo que está no teu futuro e todos os detalhes daquilo que tem que acontecer. O que é maravilhoso para nós que usamos GPS. Mas uma das coisas que eu mais gosto no meu Deus, e uma das coisas que eu mais me aproveito, no sentido de ser guiado por Deus, e por aquilo que Ele diz que Ele faz, e a cada dia mais eu tenho comprovado, é que quanto mais eu ando com Deus, menos eu preciso saber dos detalhes do percurso. Porque aonde Ele me pega pela mão direita, Ele não me faz tropeçar, a palavra dEle é lâmpada para os meus pés. Eu não vou perder nenhuma saída, nem à direita nem à esquerda, eu não preciso me antecipar aquilo que está para acontecer na minha frente. Eu sou guiado por Deus, e os detalhes da minha rota, eu não tenho necessidade de saber. Uma coisa é certa, eu estou aberto
eu estou aberto a me desaculturar daquilo que eu fui ensinado em todo instante, me desprendendo das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, olhando fixo na promessa, no resultado que tem. Então, irmãos, que Deus possa te usar, que Deus possa nos usar, e nós possamos nos desprender, porque se eu não tiver que comer mais arroz e feijão, e eu tiver que comer um outro tipo de comida, para fazer a obra de Deus, eu estou disposto a fazer. Se eu não tiver que fazer mais de uma forma, fazer de outra, para fazer a vontade de Deus, eu irei fazer. Eu não nasci de uma forma e vou morrer de uma forma. Eu nasci de uma forma e vou morrer, se Ele quiser que eu morra, cumprindo todas as formas que durante o caminho Ele quis que eu cumprisse. Então esteja aberto na tua cabeça, e eu estendo isso, para que você esteja aberto na tua casa, na maneira de você viver com o teu esposo, na maneira de você viver com os seus filhos, na maneira de você viver na tua igreja, na maneira de você viver no teu trabalho, na maneira de você viver na tua empresa. Esteja aberto a entender quando coisas do passado precisam ficar no passado, para que o novo de Deus possa entrar dentro de nós. Como a pastora Rebeca também pregou, odre velho não dá para pôr vinho novo. O que eu percebo que Deus tem nos entregado disso tudo. Quem está procurando aí? Quem está procurando? Nós estamos procurando. Nós queremos o projeto de Deus, e Deus tem feito. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, quando a oportunidade encontra a obediência, pode ter limitações ou sem limitações. Você pode chegar no momento e pregar contra a tua vontade, ou pode estar aberto a se renovar com a mente que Deus quer colocar em você, e que esse projeto seja infindável para aquilo que Deus tem que fazer, assim como fez através da vida de Paulo, e hoje nós estamos aqui comendo tudo aquilo que Paulo escreveu. Amém? Pastor, vamos nessa.